Muito bom dia! Dia de Mais Social, quinta-feira. Essa live para falar sobre projetos sociais, ONGs, ações que fazem o bem. Ações para melhorar a vida das pessoas ou também dos animais, ou também outras ações. E essa live é para isso. E hoje eu vou conversar com a Viviane Vicentim sobre a ONG Elos Invisíveis, né? Só que sobre uma ação que essa ONG realizou. Mas antes, enquanto a Vi não entra aqui na nossa live, eu gostaria de falar sobre o projeto Déboras, que nós já conversamos com elas, com a Thelma do projeto Déboras, algumas semanas atrás, e ela na live falou que ia me dar uma bonequinha, né? Uma bonequinha que é feita pelo projeto. E ela me deu, fui lá, conversei com ela e aqui, ó, trouxe para mostrar para vocês a bonequinha que ela fez. Aqui os detalhes são incríveis, ó, maravilhosos. Tem até a etiquetinha do projeto. E ela falou, ó, que fez, ó, da cor do meu cabelo. O meu tá um pouquinho desbotado, mas tá aqui o presentinho. Inclusive ela fez uma pra minha filhinha. Ó, eu trouxe aqui pra mostrar também o trabalho maravilhoso lá do Projeto Déboras. Então, quem quiser conferir o Projeto Déboras, que também fala sobre o tema da ação que nós vamos falar hoje, que é sobre o abuso e exploração sexual de crianças. Então, quem quiser conferir essa live com o Projeto Déboras, com a Thelma, tá lá no IGTV da Rádio Mais. E hoje nós vamos conversar, então, com a Vivi Vicentim. Ela já tá aqui, o projeto já tá aqui também, já tá na área, o Elos Invisíveis. Já vou chamando aqui. Aqui. A gente vai falar sobre uma ação hoje, porque nós já falamos com a Vivi sobre o projeto, sobre o Elos Invisíveis. E essa live também está salva no IGTV da Rádio Mais. Oi, Vi, é um prazer recebê-la novamente. Olá, tudo bem? Tudo, deixa eu aumentar meu volume aqui. Aí, acho que consegui. Estão me vendo e ouvindo bem? Agora estou, tava com o volume baixinho. Agora sim, Vi. Prazer recebê-la Maravilha, Bruno. novamente. E claro, né, eu tava Obrigada por mais um convite, né? que nós já conversamos, inclusive, né, sobre o projeto Elos Invisíveis, que é um projeto maravilhoso, incrível. Essa live está salva no IGTV da Rádio Mais, para quem quiser assistir. Vamos chamar de primeira parte, né? Porque hoje nós vamos falar sobre uma ação, né, que o Elos Invisíveis fez, né, para combate à exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes, que é um tema super importante, né? A gente traz aqui, às vezes, no Mais Social sobre esse assunto. E é importante falar disso. A gente, claro, não é um assunto que a gente gosta de falar, mas é importante falar disso. Porque muitas pessoas sofrem abusos sexuais e não sabem como lidar com a situação, não sabem para quem denunciar, não sabem o que fazer. Muitas vezes se sentem culpados, né, pela situação que estão vivendo. Então, essa ação veio para ajudar, né, Vivi? E conta pra gente como é que surgiu a ideia de fazer essa ação sobre, né, essa exploração de abuso sexual de crianças e adolescentes. Boa tarde, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu sou a Viviane Vicentim, coordenadora de um grupo de voluntários que atua em Curitiba e região metropolitana, chamado Elos Invisíveis. A ideia de desenvolver esse programa específico de combate à exploração sexual infantil, ela surgiu de alguns levantamentos que eu venho fazendo a respeito da temática. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dados, e infelizmente são dados muito alarmantes. Tem um estudo que foi feito pelo Ministério da Saúde e foi apresentado um boletim epidemiológico. E foi feito um levantamento dos anos entre 2011 e 2017, a respeito de casos noticiados no âmbito da saúde em relação à violência sexual. Nesses anos todos, no Brasil inteiro, com 240 milhões de brasileiros, nós tivemos 184.524 denúncias de casos de violência sexual, seja contra adultos, seja contra crianças. O que chocou a gente foi o seguinte, que 76,5% desses casos, ou seja, 76% de um universo de 185 mil casos, são praticados contra crianças. Então, aí já foi um dado muito chocante. Indo mais a fundo nesse estudo, nós percebemos também que 51,2% dos casos foram praticados
contra crianças de 1 a 5 anos, que, em regra, são crianças que não entendem aquela situação que elas estão passando, não têm condições de, muitas vezes, denunciar, né? E quando elas, eventualmente, reportam algumas pessoas, elas acabam sendo questionadas. Então, a gente continuou estudando mais a fundo e identificamos que 42,9% são de casos de crianças de 6 a 9. Então, Bruna, veja que o percentual de 90% de 185 mil casos são de crimes praticados contra crianças na primeira infância. Então, o que a gente tá tentando trazer é o seguinte: 90% dos casos noticiados são contra crianças e são crianças que não têm como denunciar, muitas vezes porque não conhecem isso. Então, a proposta do Elos Invisíveis, ao lançar essa campanha, ela surge da necessidade da gente debater esse tema, porque a gente tem passado por um momento em que falar sobre esse tema parece que é um tabu. Só que para a gente proteger as nossas crianças, nós temos que falar a respeito disso, seja com as crianças, seja com os pais. Porque muitas vezes os próprios pais não sabem que os filhos estão sendo submetidos a situações como essa. Veja que, em relação aos dados, 69% dos casos aconteceram dentro de casa. E o agressor é uma pessoa de confiança. Quando a gente pensa em um estuprador, um abusador, a gente imagina que é uma pessoa, uma cara de mal, algo assim. Não é, pelo contrário, ele se utiliza da confiança, né, da criança, da família, para praticar esse tipo de ato. E veja só, um último dado alarmante que eu vou trazer para vocês é o seguinte: 81,2% dos casos noticiados no âmbito da saúde, o agressor era do sexo masculino. Então, veja que, lógico, eu não estou dizendo que 100%, né? Não estou dizendo que todos os casos de abuso sexual são cometidos por homens, mas na sua esmagadora maioria, sim. Né? E frisando bem que mulheres também podem figurar, né, como abusadoras, ou seja, como coautora, ou até mesmo como autora desse tipo de crime. Então, a nossa ideia, Bruna, foi, a partir desses dados, desenvolver uma campanha não no sentido enfim, tomar o papel do Estado, que seria um papel de punir, de processar essas pessoas. A função do Elos Invisíveis, nesse caso, é de orientar, de jogar luz em cima do problema, acolher essas famílias, sabe? E ter um diálogo muito claro, simples, num dialeto que eles entendam, né? E que, com isso, com todo esse conhecimento, eles possam, eventualmente, denunciar, entender melhor os sinais que os filhos dão, né? Então, foi com base nesses dados que a gente tomou, enfim, como partida para poder desenvolver essa campanha. Uhum. E Vivi, quando é que essa ação aconteceu? Então, Bru, a gente fez o nosso piloto agora no final de semana, aconteceu no dia 28, né? A gente escolheu a Vila Zumbi para fazer o nosso piloto e a gente fez na sede da Sociedade Crescer, que é uma ONG que já existe no local há 30 anos, né? Desde que a Vila Zumbi surgiu. E foi uma ação linda. Nós conseguimos mobilizar a comunidade, os alunos da ONG, os pais e assim, a gente conseguiu resultados incríveis. Uhum. E também, quantas pessoas participaram dessa ação? Tanto voluntário, né, o pessoal que ajudou, tanto o pessoal que participou lá da Vila Zumbi. Ah. Bom, do Grupo Elos Invisíveis, nós contamos com 30 voluntários. Né? Nós contamos com uma participação de um grupo de alunos do Colégio Suíço Brasileiro também, que nos auxiliou. Eles fizeram a apresentação musical, eles nos auxiliaram com algumas dinâmicas com as crianças, né? Nós também contamos, então, com 30 voluntários do Elos Invisíveis. Uma boa parte dos nossos voluntários é de um grupo de psicólogos, pedagogos, professores, e também né, advogados, eu e mais alguns colegas da área jurídica, e também pessoas que simplesmente gostariam de entender mais a fundo né, acerca do problema para poder auxiliar. Então, e nós conseguimos atender 400 pessoas aproximadamente, em torno de 250 crianças e 150 pais. Isso diretamente falando. Indiretamente falando, a gente pode dizer que a gente atingiu indiretamente pelo menos mais 1.600 pessoas,
porque a se considerar que cada uma dessas pessoas mora com pelo menos mais quatro, né? Então, a nossa ação aí contou com aproximadamente 2.000 pessoas, direta e indiretamente beneficiadas. Uhum. Você falou das ações, né? Essas pessoas foram reunidas para falar sobre isso. Como é que foram essas ações ali? Como foi explicado ali de forma lúdica para um, de forma mais direta para outro? Como é que foi essa ação? Então, a gente fez, a nossa linguagem é uma linguagem que é uma linguagem inovadora que nós pretendemos apresentar. É um modelo que não existe, a princípio, aplicado. O que é a nossa ideia? A nossa ideia não é trazer esse discurso policialesco de punição, de prisão, não é a nossa ideia, né? Então, como que nós fizemos? Nós fizemos, primeiro, uma roda de conversa com os pais e algumas atividades com as crianças. Nós dividimos as crianças de acordo com a faixa etária, e daí nós fizemos algumas dinâmicas. Então, assim, ó, eu trouxe aqui alguns objetos que nós utilizamos na ação, né, para poder compartilhar com vocês. Então, assim, ó, nós utilizamos alguns livros, tá? Nós fizemos ação de contação de histórias. Esse livrinho aqui, Não Me Toca Seu Boboca, foi um dos livros que nós usamos, né, numa oficina de contação de histórias. Nós temos aqui também um outro livrinho aqui, Meu Corpo, Meu Corpinho, né? Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, são livros que foram escritos justamente para poder orientar a respeito dessa temática. E quando a gente fala em orientar a respeito de abuso e exploração sexual de crianças, nós não estamos falando em discutir sexo com crianças, né? É diferente do que muitas pessoas acreditam. O que é a nossa ideia? É tentar orientar as crianças a respeito das partes do corpinho delas que podem ser tocadas, partes do corpinho que não podem ser tocadas, né? Então, assim, e isso é feito uma linguagem muito lúdica, numa linguagem de acordo com a faixa etária, né? E, assim, de uma forma muito sutil. Então, assim, a gente fez essas contações de histórias, nós também passamos alguns desenhos animados que foram fornecidos pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente a respeito dessa campanha aqui, ó. Não engula o choro. É uma campanha que o SEDECA, junto com o governo do estado e a Força Tarefa Infância Segura, estão desenvolvendo desde 2018. Então, nós contamos com o apoio do SEDECA e da Força Tarefa Infância Segura, que nos forneceu tanto material gráfico quanto desenhos animados, para que a gente pudesse passar para essas crianças. E, ao final dessa dinâmica com as crianças, foi mais legal, que a gente fez uma oficina de desenhos com eles. E, e olha só, eu até separei aqui alguns desenhos para compartilhar com vocês, de crianças e adolescentes que se manifestaram a respeito da importância disso e o que eles entenderam da dinâmica. Então, olha só que legal os desenhos. São informações que eles mesmos conseguiram captar da nossa dinâmica, falando da importância de não se deixar tocar por pessoas estranhas, né, em regiões que não são permitidas, e também da importância de se denunciar. Então, as próprias crianças, a gente fez assim, um movimento com elas que elas entendam que elas podem pedir socorro para pessoas de confiança. Então, nós fizemos uma caixinha né, chamada Caixinha da Confiança, que a gente depositou o nome das pessoas que essas crianças confiam. Então, elas poderiam pedir ajuda. Então, olha só que legal esse desenho aqui, ó. Então, aqui a gotinha, né, em relação à campanha do Não Engula o Choro, e daí um recadinho. Não se sinta mal, porque a culpa não é sua. Então, veja, um recadinho de uma criança para outras crianças falando disso. Então, a gente vê que é um ato transformador, tanto da cultura de quem está desenvolvendo, quanto de quem está sendo beneficiado, sabe? Uhum. Então, é o último desenho aqui, ó. São vários, tá? A gente separou alguns aqui para vocês. Então, esse desenho aqui, ó, não engula o choro, que não vai te ajudar. Então, a ideia é que a criança, quando ela se sentir intimidada por alguma situação, que ela chore e que ela se refira a alguma pessoa da confiança dela. E aí a gente vai tentar fazer alguma coisa para poder ajudar. Então, E o dessa recado das forma crianças é lúdica, basicamente dessa forma não lúdica engula o também a choro. criança ela é orientada como falar com a pessoa de confiança, como ela deve chegar e falar o que está acontecendo. Então, a gente fez o seguinte, a gente orientou os pais, nós vamos orientar os responsáveis pela ONG, nós vamos fazer um curso de formação para esses voluntários e, enfim, professores desse projeto, orientando como que eles devem proceder quando a criança se reportar.
E, juridicamente falando, existe todo um procedimento que deve ser observado por quem atua com crianças, né? E, assim, por exemplo, a coordenação da ONG, os professores, eles são obrigados por lei a denunciar, né? Então, a gente orienta esse pessoal de como proceder e, inclusive, como abordar as crianças. Então, nós contamos também, Bruna, com o apoio de uma rede de proteção da criança, né? O que é essa rede de proteção? É o Conselho Tutelar, o Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, órgãos que, por lei, são obrigados a combater esse tipo de crime. Então, a gente orienta, logicamente, muito mais os pais e os voluntários de ONGs de como proceder, juridicamente falando, em relação a isso, e encaminhar essas crianças para a rede. E as crianças, nós orientamos que peçam ajuda para os pais e para os responsáveis pela ONG, entendeu? Então, basicamente, a dinâmica foi essa. E daí, o que nós fizemos ao final? Nós fizemos uma apresentação de música, né, uma bandinha tocando. Nós contamos também com distribuição de cestas básicas, com apoio de uma grife social chamada Gentes, que nos apoiou e encaminhou 300 quilos de alimentos. Então, a gente conseguiu atender essas crianças em situação de vulnerabilidade. E também nós distribuímos entre 350 e 400 refeições que foram cedidas por um projeto que também está nos apoiando, que é o Good Truck. E também contamos com o apoio do Anora Alimentos, que é uma empresa, é uma indústria, né, alimentícia que também fornece alimentos para as nossas ações. Bom, e daí assim, ó, também nós separamos aqui alguns bonequinhos que nós usamos na campanha também, né? Então, basicamente, foi isso que aconteceu no final de semana, Bruna. Chegou uma pergunta aqui do Emerson Rafael, a gente já conversou também no Mais Social com ele. Ele perguntou aqui se existe algum curso de capacitação para facilitadores de ONGs. Então, nós pretendemos desenvolver esse modelo em todos os ONGs e locais onde queiram nos receber. Então, a gente fica à disposição, né? Caso tenha interesse, pode mandar uma mensagem para a gente vai até o local, conversa, entende melhor o cenário, né? A gente faz um diagnóstico social do local, da região, e daí nós fornecemos um curso, tanto para os responsáveis pela ONG, quanto a gente pode pensar numa dinâmica para atender aquelas crianças do local. E, Viviane, como aconteceram, né, nessa ação, né, nesse evento, algumas denúncias, né? Você tinha me falado que aconteceram. Conta mais um pouquinho como aconteceu essa denúncia, como vocês procederam, né? Você informou agora que quando eles têm essa informação, eles precisam denunciar, né? Como é que isso aconteceu, então, no evento? Então, antes de eu contar como exatamente aconteceu, eu queria fazer só uma introduçãozinha para vocês entenderem melhor assim, a repercussão da campanha que nós fizemos. Nós conseguimos dados da Secretaria de Justiça. E a Secretaria de Justiça mandou algumas informações a respeito dos números de casos de violência sexual no bairro da Vila Zumbi. Então, em 2 anos, quase 2 anos de pandemia, houve apenas 6 denúncias no bairro da Vila Zumbi, de casos de violência sexual, de modo geral. Nós, numa campanha como essa, nós conseguimos, no mínimo, dobrar essas denúncias oficiais. Detalhes a respeito das denúncias, por uma questão de sigilo, até mesmo para que, eventualmente, os agressores possam ser identificados e punidos, a gente não vai abrir. Mas o que acontece? A gente conseguiu, por exemplo, nessas oficinas de desenhos, identificar crianças que narraram. Fulano toca em mim de um jeito que eu não gosto. Papai faz isso comigo de tal jeito, né? E também nós tivemos alguns relatos de adultos nas dinâmicas com os pais. Alguns pais se identificaram e deram relatos dizendo que eles haviam sido vítimas em determinada fase da vida. Então, assim, infelizmente, nós, né, tivemos esses relatos. Mas, felizmente, a gente estava lá para poder orientá-los da melhor forma como proceder. Então, até para quem está nos assistindo e nos ouvindo, é muito importante que vocês saibam os canais de denúncias, né? Então, quando o crime está acontecendo, você se deparou com a situação ali na hora, liga para o 190, né?
Se o crime já aconteceu há um determinado tempo e você gostaria de denunciar, ainda que de forma anônima, você pode ligar para dois canais, que é o 181 e o 100. São dois números também que são né, voltados justamente para denúncias desse tipo de assunto. E daí o Estado, por meio da rede de proteção, vai tomar todas as medidas necessárias para apurar e eventualmente punir os responsáveis. E mais do que punir os responsáveis, vai tomar todas as medidas para resguardar a integridade física dessa criança ou desse adulto, enfim, que está sendo vítima, né? E nós temos também uma questão que é muito importante de ser abordada, é que esses dados, durante o período de pandemia, dados oficiais, é, há um grande índice de subnotificação, porque o que acontece? Muitas vezes o agressor está dentro de casa e na pandemia ele está muito mais presente. Então, o que acontece? As pessoas elas acabam deixando de denunciar, né? Então, justamente essas ações, e a gente fez essas ações nas ONGs, e pasmem que a maioria dos beneficiários são mães. Então, a gente consegue que as mães, que acompanham os filhos até a escola, escutem isso, e que se eventualmente elas cheguem em casa e percebam que os pais são os abusadores, elas vão tomar todas as medidas para denunciar. Então, a nossa ideia, mais do que conseguir as denúncias ali, é simplesmente fomentar que as pessoas denunciem, que aquilo é errado e devem fazer alguma coisa para a gente poder, sabe, transformar essa realidade, porque nós estamos destruindo o futuro de muitas crianças quando a gente fecha os olhos para esse tipo de situação. Uhum. E até mesmo comentei com a Thelma do Projeto Déboras, que é da bonequinha que eu mostrei no início do vídeo, que muitas pessoas, muitas mulheres, mães, acabam não denunciando também por conta do agressor ser o único provedor da casa, ser a pessoa ali que sustenta a família, ser a pessoa ali que traz o pão para casa, para a pessoa comer. E se a pessoa denunciar, ela não vai ter onde se apoiar, né? Muitas vezes a pessoa não tem família aqui e esse é um caso muito difícil de se tratar, né, Viviane? Da Exatamente. pessoa não querer denunciar por preferir sofrer um abuso, ver o filho sendo abusado, do que perder toda aquela estrutura que a pessoa já tem. Então, esse trabalho também de denúncia para as pessoas que escondem o abusador também foi feito nessa ação? Então, nós aqui do Elos Invisíveis, nós pensamos numa transformação quase que estrutural em cima de algumas temáticas. Então, Bruna, quando a gente faz, por exemplo, uma ação como essa, veja que nós não fazemos essa ação isolada, nós fazemos concomitante com alguns outros projetos que o Elos Invisíveis já desenvolve. Por exemplo, essa questão que você levantou de mulheres que muitas vezes acabam não denunciando porque elas vão perder o provedor, quem gera a renda dentro de casa, é uma verdade. E é uma realidade muito triste. Mas o que nós, do Elos Invisíveis, tentamos fazer, ainda que de uma forma simples e muitas vezes sem patrocínio. Então, a gente tem um programa que nós estamos desenvolvendo paralelo a esse, que é um programa de inclusão de pessoas de periferia no mercado de trabalho. Então, o que é a nossa ideia? É fazer ações com essas mães, com essas mulheres de comunidades, para empoderá-las, para também ensiná-las a ter renda e poderem, eventualmente, se inserir no mercado de trabalho. Nós também temos uma ação paralela, que seria a ação de distribuição de alimentos, né, de cesta básica, e também nós sempre contamos com o apoio de alguma ONG, de algum local que exista já dentro dessa comunidade, para que essas mães também usem lá como apoio. Então, a gente toma o cuidado de quando essa denúncia ela venha a ser feita, ainda que a mãe não se identifique, ela pode fazer isso de forma anônima, né? E assim, mais do que gerar renda dentro de casa, essa mãe ela tem que pensar que o futuro desse filho vai estar comprometido se ela não denunciar. Porque esse filho ele precisa não só de alimentos, ele também precisa ter condições físicas e emocionais de ter um futuro legal, um futuro feliz, né, com estrutura. Porque, assim, a nossa sociedade ela está acostumada a tratar de doenças físicas, mas não de doenças emocionais. E uma criança que é vítima de uma situação como essa, ela acaba ou se tornando um abusador no futuro, ou ela desenvolve uma depressão, tenta suicídio, comete suicídio, né? Então, assim, são situações que a gente deve encarar e de uma forma estrutural, com um olhar multidisciplinar, porque senão a gente não vai mudar essa realidade.
Quando a gente coloca a responsabilidade de mudar essa realidade no outro, no governo, na polícia, em qualquer outro, e não se vê como responsável, a gente não consegue fazer parte da transformação. Quando a gente está aqui conversando, a gente está influenciando pessoas a denunciarem, né? Quando as pessoas recebem um folderzinho como esse e distribuem para algum vizinho, para alguém que possa denunciar, ela também está fazendo parte desse movimento de transformação. Então, a responsabilidade de identificar e denunciar é de todos, independente das consequências materiais que isso venha a acontecer, o Elos Invisíveis está tentando dar um apoio para que essas pessoas possam denunciar. Uhum. E a Fernanda, do projeto Haja Consciente, comentou aqui pra gente, é muito importante essa iniciativa. Devemos falar sobre isso. No lar de crianças que ajudo, muitas das crianças estão lá porque foram abusadas por pais, avós e tios. Ela também parabenizou aqui a ação do projeto. E o Emerson perguntou aqui qual o contato. Não sei se você quer deixar o contato em aberto na... Quero sim. Bom, primeiro, em relação à FER, a gente fica à disposição, né, do grupo de vocês para desenvolver ações nesse local. Bom, em relação ao Emerson, a gente vai deixar alguns contatos até para quem está nos assistindo, poderem conhecer um pouco mais das nossas campanhas. Nós temos um vídeo educativo também, está no nosso site, que é www.elosinvisíveis.com.br. Nós temos o Instagram também, @elosinvisíveis, e também eu vou deixar aqui o meu celular, caso alguém queira entrar em contato, relatando situações como essa, denunciando, querendo patrocinar as nossas campanhas ou receber os nossos projetos. O telefone DDD 41 99 623 40 38. Esse telefone, o e-mail e o site estão no nosso Instagram também. Então, quem perdeu, entra no nosso Instagram, dá uma força lá pra gente, compartilha os nossos posts e, né, manda um direct que a gente responde assim que possível. Uhum. Vou pedir para você repetir o telefone para ver se eu anotei certinho aqui. DDD 41 99 623 40 38. Vou mandar aqui no chat também para quem se interessou. E claro, depois essa live vai ficar salva no IGTV da Rádio Mais, com todas as informações, o site do Elos Invisíveis e também com o link para outra live que nós fizemos aqui na Rádio Mais, para quem quiser conhecer um pouquinho mais dos outros projetos, das outras ações do Elos Invisíveis, que é maravilhoso. E quantas pessoas, né, ela atendeu ali nessa questão de denúncia, Vivi? Você sabe quantas pessoas denunciaram ali? Só em questão de curiosidade mesmo, porque dessas pessoas nós não podemos falar em específico, né? Isso, nós não podemos falar em específico, mas nós conseguimos 10 denúncias explícitas e mais 2 que deram a entender. Então, essas 2 que deram a entender, nós vamos fazer um estudo, né, ainda para a gente entender melhor qual foi o real cenário. Nós conseguimos, a ideia era que a gente conseguisse denúncia só das crianças, mas nós conseguimos relatos de pais que, né, como eu disse, no decorrer da vida, foram vítimas de situações de exploração sexual. Inclusive, nós temos uma voluntária que, quando ela tomou conhecimento que nós estávamos realizando essa campanha, ela nos procurou para que ela pudesse participar e alertar mães, enfim, pessoas que quisessem tomar conhecimento a respeito da temática. E ela narrou que na infância dela, ela tem hoje 60 e poucos anos já, e na infância ela foi vítima de abuso, e que isso transformou a vida dela. Transformou num verdadeiro inferno, inclusive, porque ela passou por momentos de depressão, a vida dela nunca mais foi a mesma. Então, assim, ela resolveu levantar essa bandeira com a gente e fazer esse movimento de transformação, de conscientização, de acolhimento, né? Então, muito mais do que denunciar, o que nós queremos é acolher essas pessoas, para que a gente possa, se infelizmente essa criança ela foi vítima, né, de algum crime como esse, que nós possamos acolher, que nós possamos dar o melhor tratamento possível para que essa criança possa minimamente ter um futuro diferente, né? E para isso nós contamos com um grupo de psicólogas, são um grupo de 6 psicólogas que são voluntárias também do Elos Invisíveis, e estão por trás tanto do desenvolvimento desse projeto quanto do atendimento das pessoas no decorrer da ação, né?
Uhum. E vocês fazem, então, dentro do projeto, uma organização ali de cadastro, quem precisa de tal, qual atendimento, se é mais psicológico, se é um atendimento jurídico. Então, é feito todo esse cadastro, digamos assim, e toda uma separação ali pelo Elos Invisíveis. Então, como nós fazemos? Primeiro, antes da gente entrar em determinada comunidade, nós fazemos um diagnóstico social dessa comunidade, para entender dados sociodemográficos mesmo, né? Que são dados que, em regra, órgãos estatais não têm, né? Um dado, assim, a título de curiosidade. O estado do Paraná não sabe quantas favelas tem em Curitiba. Então, dificilmente não sabem quantas favelas, dificilmente vai saber qual que é aquela realidade social, qual que é a, a necessidade. Então, a gente faz um estudo primeiro das necessidades da comunidade, depois nós restringimos esse estudo para as necessidades das pessoas que nós atendemos. Isso é feito através de um questionário que é distribuído no decorrer da ação e são preenchidos. E isso serve para a gente avaliar, primeiro, quais as necessidades desse pai, dessa mãe, né? Principalmente se a guarda da criança está regularizada, se ela tem a documentação necessária, né, para poder encaminhar a criança para o colégio, né? Se essa pessoa ela tem, por exemplo, condições de alimentar essas crianças ou não. Então, são vários dados que a gente faz também, não só para orientar essa ação em específico, mas todas as outras ações que o Elos Invisíveis vem fazendo, justamente para que a gente faça uma ação que seja efetiva. Essa é a nossa ideia. Nós queremos efetividade, nós queremos resultados, né? Independente da repercussão aí que vai dar né? Enfim, o programa desenvolvido. O que nós queremos é mudar a realidade dessas crianças e dessas mulheres, né? Uhum. Então, se alguém, por exemplo, como a Fernanda ali, que tem um projeto ali que vai até uma casa de crianças ali que foi separada dos pais por conta de abuso sexual, ela pode então solicitar para o Elos Invisíveis uma ajuda, uma parceria para atender essas crianças? Isso, ela pode entrar em contato conosco, né? Assim, o que a gente precisa simplesmente para realizar esse programa é de um espaço. Então, a Fernanda tendo esse cenário e querendo que a gente aplique esse programa, a gente precisa de um local nesse bairro para poder desenvolver. Nós precisamos de algumas salas, né? E que a gente possa utilizar a televisão, ou então retroprojetor, para a gente poder fazer essas dinâmicas. E daí, com base nisso, a gente vai até o local, faz esse diagnóstico social, faz um diagnóstico das pessoas que vão ser atendidas, e com base nisso, nós adaptamos o programa de acordo com aquela realidade. A Samara está comentando aqui, orgulho de fazer parte desse grupo. E também chegaram mais alguns comentários aqui elogiando o trabalho de vocês no Elos Invisíveis, né? Aqui. Nós temos um time incrível, são mais de 50 voluntários, hoje nós estamos, acho que, com 70 voluntários, mais ou menos. Uhum. E, olha, é uma galera que faz acontecer, gente. Eu sou uma pessoa privilegiada de estar contando com a ajuda de todo esse pessoal legal aí, gente boa. E essa ação que o Elos Invisíveis fez, né, nesse final de semana, tem mais alguma ação programada sobre esse tema para ajudar mais crianças em algum outro bairro, algum outro local, já programado? Ou ainda não tem? Vocês estão planejando? Então, o nosso programa inicial, né, como piloto, nós almejamos atender pelo menos 10 comunidades carentes de Curitiba e região metropolitana. Nós fizemos esse piloto para mostrar que funciona o modelo proposto. E a partir desse modelo que a gente tentou estabelecer, né, a partir do momento que a gente mostrou a efetividade e que a gente consegue essas denúncias e de uma forma muito mais simples e barata do que o próprio Estado vem fazendo, nós estamos buscando patrocínio para nossas ações. Por quê? Porque além de fazer essas dinâmicas, nós procuramos sempre fazer distribuição de alimentos, porque a gente sabe que a realidade que as comunidades estão passando é de extrema pobreza, de fome, de verdadeiro desamparo. Então, antes da gente tratar de qualquer assunto, essas pessoas precisam comer. Assim, é muito triste a realidade quando a gente vai em alguma comunidade e vê essas pessoas com fome. Então, elas vão, muitas vezes, participar dessas ações porque elas querem receber um marmitex, uma cesta básica, e nós estamos com as nossas arrecadações zeradas, praticamente, de cestas básicas. Então, assim, a ideia seria desenvolver uma ação dessa por mês em cada comunidade
que nos abram as portas. Nós já tivemos algumas, assim como a Fernanda e o Emerson, né, se não estou enganada, que entraram em contato conosco, nós temos outros bairros que também já entraram em contato. Então, nós ainda não definimos o local onde vai ser a próxima ação, mas a ideia é que ela aconteça já no início de outubro, como parte das nossas ações do Dia das Crianças. Então, nós vamos fazer uma ação como essa, né, no mês de outubro, e também nós vamos fazer uma ação que já foi feita ano passado, que é a distribuição de alimentos, de kits de doces e brinquedos. Inclusive, a nossa vaquinha está no ar já, está lá na nossa página, no nosso site. Então, quem quiser contribuir, está lá, vocês fiquem à vontade para colaborar com o nosso projeto. Então, Bruna, né, resumindo, nós pretendemos ampliar para pelo menos mais 10. Só que para isso nós precisamos de apoio de empresas, de pessoas que queiram ajudar a patrocinar tudo isso, né? É uma ação que é extremamente barata. O que nós precisamos de patrocínio é para compra de comida, alimentos. Porque o resto nós conseguimos fazer totalmente sem custo nenhum. Tudo por meio de voluntários e por parceiros. Então, como o Sedeca, como o Good Truck, o Anora Alimentos, que patrocinam uma parte das nossas ações. Uhum. E sobre a ação, Viviane, tem alguma questão, alguma coisa que aconteceu que eu não abordei em nenhuma das minhas perguntas? Olha, teve tanta coisa linda, que se a gente começar a conversar aqui, eu acho que vai ir pelo menos umas 2 horas de bate-papo. Mas olha só, a gente percebeu que, assim, um fato que me chamou muita atenção foi a adesão das crianças pequenininhas, dessas ali da faixa etária de 4 a 10 anos. Eles assistiram uma sequência de desenhos animados que tem no YouTube, inclusive. Vocês só coloquem lá, Não Engulo o Choro, que vocês vão ver os 2 desenhos animados. E essas crianças assistiram o desenho e elas ficaram empolgadíssimas assim, com o que foi narrado ali nesse desenho animado. E daí a gente recebeu a notícia por meio da coordenadora da ONG, ela entrou em contato conosco ontem, e daí ela falou que foi um alvoroço na ONG na segunda-feira, porque eles começaram a conversar entre eles a respeito do desenho, explicar as partes que podiam tocar, as partes que não podiam, quem que eles iam pedir ajuda. Então, assim, foi uma notícia muito feliz para a gente de saber que a nossa atuação fez a diferença naquela realidade. Uhum. Assim, em relação à própria Vila Zumbi, veja, nós queremos pontuar que não é um problema da Vila Zumbi, é um problema da nossa sociedade em geral. A prática desse tipo de crime, ela não existe só em comunidade carente, ela existe em todas as classes sociais. O que nós queremos fazer, a proposta do Elos é que, além da distribuição de alimentos, que é o que outros grupos já vêm fazendo, além do Elos Invisíveis, é chamar atenção para essa temática também em comunidade. Porque quando a gente atende, quando eu falo comunidade, a gente, um termo pejorativo seria favelas, tá? Só que é um termo errado, então eu sempre me refiro à comunidade. Então, quando as pessoas atendem as comunidades, elas acham que as pessoas precisam só de comida. Mas não é só isso que elas precisam de amparo, de carinho, de atenção, de apoio. E tem várias temáticas igualmente relevantes, né? Como a violência sexual, violência doméstica, pobreza menstrual. Então, são vários temas que nós tentamos levar para essas comunidades, sabe? Justamente para empoderá-las, para que essas pessoas de comunidade elas tenham a mesma oportunidade que eu tive de acessar bancos escolares, de me formar, ter uma profissão e poder fazer diferença na vida das pessoas, né? Uhum. E eu quero agradecer, Viviane, você por ter, né, trazido essa ideia, né? O Bruno até comentou aqui, pô, que incrível saber disso. E é uma coisa muito importante da gente compreender e saber como denunciar, saber como, né, agir nesses casos, saber que a culpa não é sua, a culpa não é da pessoa, né? Tem um agressor e esse agressor, mesmo que ele seja o provedor da casa, ele precisa ser denunciado. E eu agradeço você hoje por ter aceitado aqui o convite de fazer essa live hoje para falar sobre esse projeto super importante aqui na live da Rádio Mais. Muito obrigada, Vivi. Olha, o prazer é todo nosso. Obrigada por mais uma vez abrir as portas para o Elos Invisíveis, por dar essa visibilidade ao nosso projeto, né?
apoio como a Rádio Mais Paraná, é muito importante para que a gente continue fazendo essas ações. Então, eu agradeço do fundo do coração a você, Bruna, o pessoal que está aí nos bastidores da Rádio Mais Paraná, fazendo tudo isso acontecer. Esse momento que vocês abrem para projetos como o nosso é muito importante para que as pessoas saibam que tem gente trabalhando para mudar essa realidade social que a gente questiona tanto, né? Uhum. E eu aproveito então para pedir para quem está assistindo essa live, para quem achou esse projeto, essa ação desse projeto incrível, compartilha para que essas informações cheguem a mais pessoas, né? A Vivi contou aqui pra gente vários métodos ali de denúncia, como agir, também, né? Falou desse projeto, dessa ação incrível. Por favor, compartilhem essa live para que chegue muito mais longe, que o projeto cresça. E para quem quiser ajudar também, né? Tá lá vamos colocar ali o link no IGTV da Rádio Mais para quem quiser ajudar. Tem a vaquinha, né, Viviane? Tem a vaquinha no nosso site, tem as campanhas que nós temos em andamento. É uma campanha de combate à fome, que é uma campanha permanente. Temos uma campanha de combate à pobreza menstrual, que também é uma campanha permanente, que a gente arrecada fundos para comprar kits de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade. E agora nós lançamos a vaquinha do Dia das Crianças. Então, nós vamos comprar, a cada R$ 10 doados, nós vamos comprar um kit com brinquedo e doces para essas crianças de comunidades. A meta é uma meta singela, nós queremos atingir pelo menos 500 crianças de 4 comunidades, que nós já atendemos. E caso haja doações excedentes, aí a gente abre para outras comunidades que queiram receber a nossa ação de Dia das Crianças. Vamos torcer para ter, então, doações excedentes, né? Daqui a pouquinho já virou o mês, daqui a pouquinho a gente recebe e poder ajudar o Elos Invisíveis com esses projetos é maravilhoso. Quem quiser acompanhar a live que eu já fiz com a Viviane sobre o Elos Invisíveis, o projeto em geral, né? Pode acompanhar também no IGTV da Rádio Mais e pode compartilhar. Doutora Viviane, muito obrigada. Obrigada mesmo, viu? Imagina. Prazer é todo meu, Bruna. Até a próxima. Até, um beijo. Um beijo.